Ezequiel. Essa é a introdução geral que a gente vai olhar hoje, um panorama bíblico sobre o livro do profeta Ezequiel. Olha só, o nome do nosso projeto é Como Ler a Bíblia, livro por livro. Introdução geral a Ezequiel. Ezequiel é um sacerdote e profeta no exílio babilônico. Ele começa a profetizar em 593 a.C., 5 anos após o primeiro cativeiro. Houveram fases do cativeiro babilônico. Ele é ativo até cerca de 571 a.C. Perceba que o tempo aqui ele está correndo ao contrário, porque a datação, a marca da datação é a vida de Cristo. Então, antes de Cristo e depois de Cristo. Aqui a gente está falando de um tempo antes de Cristo. É um livro altamente simbólico, visual, marcado por visões, ações proféticas e oráculo. Nesse aspecto, ele parece um pouquinho lá com o Apocalipse do Novo Testamento. Bom, a estrutura de Jeremias. Oráculos de julgamento contra Judá e Jerusalém. Judá como a região ali e Jerusalém como a sua capital. Aliás, Judá praticamente como uma nação, né? Quando Israel se divide, fica Israel do norte e Judá seria um Israel do sul, né? Mas fica chamado de Judá. Daí, judeus. Bom, no capítulo, então, a primeira parte, como eu já falei, do 1 a 24, oráculos de julgamento contra Judá e Jerusalém. Os capítulos 25 a 32, o julgamento contra as nações. E nos capítulos 33 ao 48, a restauração de Israel, um novo povo, um novo templo e uma nova presença. Bom, a primeira visão, capítulo 1, a visão dos 4 seres viventes e da glória de Deus sobre rodas. Então é uma visão muito diferente. Bom, simboliza a mobilidade e a soberania de Deus, mesmo no exílio. Mostra que Deus não está fixado no templo de Jerusalém, embora ele tenha se manifestado muitas vezes lá. Deus não está limitado ao templo de Jerusalém, já disse. Marca um chamado profético de Ezequiel, a forma como ele foi chamado. Bom, a missão profética de Ezequiel. Deus envia Ezequiel um povo rebelde e obstinado. Então o ministério de Ezequiel não foi fácil, porque foi para um momento de rebeldia e obstinação, teimosia do povo. O profeta é chamado a falar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ele foi chamado a proclamar, mesmo para aquelas pessoas que não queriam ouvi-lo. Muitos oráculos são acompanhados de atos simbólicos. Aqui vem talvez a base para os chamados atos proféticos. O livro de Ezequiel tem esses atos. Mas isso a gente não vê de forma recorrente na Escritura e muito pouco no Novo Testamento. Mas realmente no livro de Ezequiel existe. Então, um dos atos simbólicos foi comer um rolo. Um rolo seria comer um livro bíblico, né? Um rolo aqui no sentido de rolo tipo de pergaminho. Ficar mudo, ficar sem falar. Cortar o cabelo e deitar-se por dias. A missão era tornar visível o juízo de Deus. Todas essas coisas diziam respeito ao juízo de Deus. Bom, a outra parte, a segunda parte aqui, julgamento sobre Jerusalém. Qual era a questão? A idolatria, a injustiça, a corrupção que dominava o povo. Ele denuncia isso. A visão da glória de Deus saindo do templo no capítulo 10. Como se Deus estivesse deixando aquele lugar que dali a pouco seria destruído pelos babilônios. A queda de Jerusalém em 1586 é anunciada repetidamente. Então, aqui é um momento mais definitivo da queda, da destruição da cidade e do templo. E a mensagem de Deus de não tolerar o pecado no meio do seu povo. A outra parte, a partir do capítulo 25 até o 32, o juízo contra as nações. São oráculos contra Amon, contra Moabe, contra Edom, contra a Filistia, contra Tiro e contra o Egito. Então ele não só profetiza com relação a Judá, mas também
com relação a todas essas nações. Deus é o Senhor de todas as nações. É isso que o livro de Ezequiel também revela para a gente. O orgulho e a arrogância dos reinos pagãos são condenados. E há uma visão ampla da soberania de Deus sobre o mundo inteiro. Bom, outra coisa. Há uma esperança, essa parte aqui, ó, capítulo 33. Uma nova fase começa após a notícia da queda de Jerusalém. Porque muitos não acreditavam que isso iria acontecer. Ezequiel se torna um atalaia do Senhor. Ele tem um ministério, a partir de agora, mais reconhecido, porque o que ele falou de fato aconteceu. Há uma responsabilidade pessoal enfatizada. Cada um deve se arrepender dos seus pecados. E Deus deseja que o ímpio se converta e viva. É a ênfase aqui no capítulo 33. Restauração prometida. Deus condena os maus pastores e promete ser o bom pastor. Aqui já entra a figura dos pastores que abusam do rebanho e etc. Há uma promessa de um novo Davi, um novo rei a restaurar o trono de Davi. Há aquela visão do vale de ossos secos de Ezequiel 37, um dos textos mais marcantes do livro de Ezequiel, onde Deus mostra trazendo vida onde só tem morte. E a proposta de uma aliança de paz, um novo espírito, um coração de carne e a unidade de Israel. É o texto de que Deus usa Ezequiel para dizer, Deus vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. É uma analogia, né, da conversão, do quebrantamento. Bom, novo templo e a nova presença, do capítulo 40 ao 48. Ezequiel vê uma nova Jerusalém e um novo templo, que de fato vai acontecer no futuro. Detalhes minuciosos da arquitetura, a ordem de pureza e glória. A glória do Senhor retorna ao templo, na profecia de Ezequiel, capítulo 43, de 1 a 5. E a cidade é chamada Yavé Shamá, que significa o Senhor está ali. Bom, temas e aplicações do livro de Ezequiel para nós. Deus julga com justiça, mas restaura com fidelidade. Ele não abandona o seu povo, ele está presente até no exílio, até no juízo, até no sofrimento, em todos os momentos. Deus chama ao arrependimento pessoal e à responsabilidade espiritual. Ezequiel antecipa a obra de Cristo, um novo coração, um novo pastor, uma nova presença de Deus. E há uma esperança escatológica de que Deus fará nova todas as coisas. Muito obrigado, gente, até aqui. Espero que esse vídeo te ajude a ler a Bíblia Sagrada, tá bom? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar para treinar o algoritmo a seu favor. Um abraço.